Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando mais uma lição desta feita lição de jovens. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no Sevilha B, em Ribeirão das Neves. E estaremos neste momento fazendo o comentário agora da lição de jovens, trabalhando sobre o Sermão do Monte. Você que está visualizando no canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Estudos da IBD com o professor Marcelo Gomes, e quero pedir a você, por gentileza, ao estar visualizando o vídeo, que dê o seu like, compartilhe e também se inscreva para que possa nos ajudar na divulgação deste trabalho, que tudo que estamos fazendo aqui é para o bom andamento da obra do Senhor. Então estaremos falando sobre a lição do Sermão do Monte, a lição voltada para jovens, né? O público-alvo dessa lição, como o próprio título nos estamos dizendo aqui, é relacionada à juventude. Falar sobre a santidade, principalmente numa época em que os jovens têm sido atacados por todos os lados, né? Por falsas religiões, falsas doutrinas, falsos costumes em nome de uma teologia sem base bíblica. Então é importante, né, para o jovem estar sabendo diferenciar o que é uma santidade, principalmente no meio em que convive, aonde temos visto muitos jovens achando normal, né, pecados, práticas ilícitas, né, do sexualidade, né, e tentando trazer uma nova modalidade de pensamento, né? Então é importante entendermos isso aí para vivermos, né, para que possamos viver em meio a uma juventude, uma santidade em meio a este mundo corrupto, né? E a gente sabe que para a mocidade, para o grupo de jovens, né, adolescentes, eles são os que são mais atacados, né, por causa de uma nova mentalidade que tem surgido. Então estaremos trabalhando sobre essa visão, né? E aqui fala assim: vós sois a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então nós somos essa cidade que estamos edificadas sobre o monte, e ela não pode se esconder. Nós somos aquela luz que brilha em meio às trevas. Devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida, né? Então, né, nós que somos cristãos, né, precisamos fazer esse diferencial, viver uma vida diferente do mundo lá fora. Somos seres humanos, somos pertencentes a essa terra, somos cidadãos dessa terra, mas quando se trata no quesito moral, caráter, nós temos que exceder as pessoas lá fora. Somos, na verdade, exemplos que as pessoas devem seguir e não seguir os exemplos delas. Nós precisamos contagiar o ambiente. Você que está numa escola, numa faculdade, né, mesmo no trabalho, né, alguém pode pensar em desvirtuar você, mas você, como servo de Deus, você, mesmo sendo jovem, mesmo estando, né, servindo a Deus em meio a tanta oferenda, a tanta oferta que existe para a mocidade da época, você pode fazer um diferencial. Não precisa ser fanático, não precisa ser chato, simplesmente ser autêntico no cristianismo. Então é isso que estaremos trabalhando aqui. A nossa introdução. O Sermão da Montanha traz a nova doutrina do reino de Deus, direcionado primeiramente aos discípulos e judeus, mas são doutrinas pilares que mostram a maneira de viver no reino de Deus. É impossível viver em Cristo sem esses ricos ensinamentos. Então o Sermão do Monte é aquele primeiro sermão que Jesus deu aos discípulos, e ele traça ali alguns requisitos, que é voltado primeiramente para os discípulos e o judaísmo, mas estende também à igreja. Por quê? Porque são princípios fundamentais pregado pelo próprio Cristo, combatendo inclusive, que nós estudamos em lições anteriores, combatendo inclusive tradições que eram tentadas implantar na vida das pessoas ali, né? Algumas vezes esse sermão traz à tona o reino messiânico prometido a Israel, outras vezes fala do reino eterno. Esse sermão tem o objetivo de esclarecer, de estabelecer e resumir os artigos de acordo do acordo entre Deus e o homem. Então ele traz, né, se você está num reino, este reino existe regras, e essas regras precisam ser seguidas. É isso que a gente fala, né? Hoje é muito comum as pessoas tentarem querer entrar neste reino, mas trazendo as suas regras, trazendo as suas ideias, a sua teologia
falsa muitas vezes, né? O Paulo falou isso para Timóteo, que inclusive também era um jovem, né? A lição é direcionada para jovem. Paulo fala isso para Timóteo, para que ele tomasse cuidado, né, e não se dobrasse ao sistema, porque apareceria alguém que tentaria desvirtuar ele. E uma coisa que Paulo ensina para Timóteo, que é importante, ele fala, guarda o que você tem, que aprendeu com a tua avó Lóide, com a tua mãe Eunice, ou seja, 2 gerações ensinando aquele jovem, e futuramente ele ensinaria aos seus filhos, né, a seguir esse caminho. Então a gente vê que é importante. Mesmo o João fala, jovem, vós sois forte, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Mas a experiência está com as pessoas mais velhas, né? Tem um caminho, né? Às vezes o jovem tem muito conhecimento, mas nem sempre no conhecimento há sabedoria. Então a gente precisa entender que o bom conhecimento, ele só vai ser útil se for usado com sabedoria. É isso que Paulo ensinava para o jovem Timóteo, né? Nós temos aqui no Sermão do Monte pelo menos 4 atitudes que revelam o sermão. Primeiro, atitude em relação a si mesmo, a sua maneira, a sua postura diante do reino de Deus. Essa é uma atitude que o sermão traz. Você está lá no mundo, está lá na sua faculdade, lá na sua escola, né, no meio de amigos ali, né? Só que você tem que ter uma relação, uma atitude em relação a si mesmo. Eu estou aqui no meio dos meus amigos, mas eu sou diferente, eu sou um súdito do reino de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu não preciso ser um fanático, mas também eu não posso me curvar às ofertas e ao pecado que vem sutilmente em nome de tudo pode, não faz mal, né? A atitude em relação ao pecado. Nós somos crentes, salvos em Cristo, libertos do pecado, então o pecado não pode ter ocasião em nossa vida. Precisamos estar sempre atentos. Em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso estar atento, porque o pecado, ele vem sutilmente para tentar me desvirtuar. E eu tenho que tomar o cuidado para não confundir a minha vida espiritual, o meu cristianismo com o secularismo que tem tentado entrar na cabeça da juventude, né? Atitude em relação a Deus, né? Qual é a minha postura, né? Nós encontramos Daniel lá na corte de Nabucodonosor, ainda muito jovem, mas ele tinha uma atitude em relação a Deus. Ele sabia, mesmo sendo ali um jovem que poderia ser influenciado, mas ele foi influência, ele trouxe, né, uma atenção inclusive de amigos que tiveram inveja dele, e ali, mesmo numa terra alheia, estranha, ele conseguiu sobressair. Não só ele, como os jovens também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso nos traz um exemplo muito interessante de que muitas vezes nós olhamos para a classe jovens, até mesmo adolescentes, como pessoas fracas, como pessoas que não têm conhecimento. Isso às vezes é um engano, porque se você quiser, né, você pode ser um referencial e fazer grande diferença no ambiente que você vive. Simplesmente você seguir essas atitudes em relação ao grande sermão. Atitude em relação ao mundo, entendemos que nós estamos no mundo, eu posso usufruir de coisas do mundo, desde que essas coisas não venham me contaminar. Eu posso brincar, eu posso me divertir, o jovem tem direito de fazer isso. Nós temos esse direito de fazer isso. Só que eu preciso entender até onde eu posso, até onde a palavra de Deus me dá essa liberdade. Porque nem tudo que está no mundo é conveniente, né? Paulo fala isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então existem coisas que talvez a priori não é pecado, mas pode levar você a outros caminhos que o pecado pode estar à porta. Então é importante termos essas atitudes aí. Atitude em relação a si mesmo, em relação ao pecado, em relação a Deus e em relação ao mundo. Os santos são bem-aventurados. Os bem-aventurados. O termo é usado no grego clássico e era interpretado como grande ou sinônimo de riqueza, sempre aludindo à prosperidade externa. Então, lá no grego clássico, a palavra bem-aventurar, que é Macário no grego, ela tinha aquela ideia de que a pessoa que era bem-aventurada, ele era uma pessoa grande, né? Estava bem, estava de pé, ou muitas vezes sinônimo de prosperidade. Então, a pessoa bem-aventurada é aquele que tinha dinheiro, aquele que tinha bens materiais, aquele que tinha boa saúde. Então, ele era uma pessoa bem-aventurada. Não quer dizer que não seja, mas quando Jesus começa a ensinar o sermão, ele começa a ensinar um pouco contraditório, na contramão dessa ideia, né? Na literatura grega, era aplicada aos deuses e à sua condição de felicidade, da felicidade dos deuses, em contraste com a mediocridade humana. Ou seja, também os deuses eram bem-aventurados na cultura grega em relação ao homem, que era medíocre para eles, né? Então eles eram felizes porque eles tinham todo o poder e os homens eram criaturas inferiores, né? Os filósofos também falavam
também falava em excelência de caráter. Uma pessoa que tinha um bom caráter, uma pessoa boa, né, uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa bem-aventurada. Então isso é uma classificação dentro de uma cultura grega que inclusive também era uma ideia dos judeus. Você vai encontrar os judeus tentando colocar a bem-aventurança como aquele que não tem pecado, como aquele, nós vemos lá a oração do fariseu, graças te dou porque não sou como este miserável publicano, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa fiel. Ou seja, ele estava dizendo que ele era um bem-aventurado. E nem sempre isso é sinal de bem-aventurança. É o fato de eu ser bonzinho, né? O jovem rico falou com Jesus. Olha o outro caso de um jovem. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Né? Ele estava apegado a coisas materiais. Ele guardava os mandamentos, era um religioso, era um judeu praticante. Mas ele não estava com o coração voltado para o reino. Ele estava preocupado com seus bens materiais. Então, é importante nós termos essa visão aí. Sal e luz. A nossa lição vem falando, os santos são sal e luz da terra, né? Sal da terra e luz do mundo. O sal é sal e luz. O tema dessa lição fala do nosso caráter diante dos homens. O sal fala de temperança, né? O sal puro não é agradável, mas misturado com outros ingredientes realça o sabor. Ou seja, o sal não tem função em si mesmo. Então, pensa bem, você como sal da terra, o sal, ele não tem função em si mesmo, né? Ele existe para dar sabor, né? Então, por isso que nós, né? Você está numa escola, está lá estudando, tem lá uns alunos, tem um professor, inclusive, né? Que não concorda com a doutrina cristã. Você está ali para temperar, para dar sal àquele local, né? Só que o sal, ele precisa ser temperado, ele precisa ser equilibrado, porque sal demais também, ele pode tornar indigesto, as pessoas não vão gostar. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque o sal em excesso também ele pode trazer um efeito negativo. Então o sal, ele não tem função em si mesmo. A luz é algo que representa Deus, que é o Pai das luzes. A luz também não tem função em si mesmo. É isso que Jesus quis dizer, que debaixo da cama não adianta. Ou seja, seremos sal e luz quando fizermos diferença nos outros através do nosso caráter. Então, a gente precisa ter essa visão. Para eu ser sal e luz, eu só vou perceber isso quando eu consigo fazer diferença nas pessoas lá fora, através do meu caráter. Eles vão olhar para mim, né, como olhava para Daniel e falava assim, não achamos na lei dos homens e nem na lei de Deus algo que denegrisse a imagem de Daniel, né? Então, um jovem autêntico que estava ali a serviço do rei, trabalhando para um rei ímpio, mas não perdeu a sua postura. Ali no reino da Babilônia, tanto ele como Sandraque, Mesaque e Abednego, eles eram sal e luz, porque eles davam temperança, eles davam ali luz em meio às trevas, serviam a Deus mesmo numa nação idólatra. Então, você na faculdade, onde você estiver, né, você pode estar lá e às vezes talvez nem apareça tanto, mas no momento certo a sua luz vai brilhar, o seu sal ali vai temperar alguma situação ali, né? E hoje nós sabemos que nas faculdades, né, é o lugar onde o cristianismo é mais atacado com filosofias, com ideologias, né? E muitas vezes professores, até mesmo alunos que se acham donos da verdade, tentam questionar a fé, né, colocando como uma fé mística, como algo que não tem fundamento, né? Então é importante você ter essa visão. Então, se você quer ser um jovem de sucesso, quer ser um jovem abençoado, seja sal e luz, onde você estiver, na sua casa. Eu conheço casos de jovens que ganharam os pais para Jesus através do comportamento dele, né? Então, é importante você ter isso em mente. Ser pisado pelos homens. Eu coloquei essa parte aqui porque Jesus fala assim que o sal, se ele não tiver sabor, ele torna-se insípido. E ele sendo insípido, ele vai ser pisado pelos homens. Aí, quando você vai estudar o texto, por que Jesus diz isso? Qual o sentido de sal pisado pelos homens? Aí você vai entender que existe uma tradição na cultura hebraica, que ela está registrada no Talmud. Nós já falamos do Talmud em lições anteriores. O Talmud é uma enciclopédia judaica, que hoje ela tem um respeito, né, pelos judeus, pelos rabinos, paralela à Bíblia, né? Muitos até colocam ela como inspirada. Ela foi feita a partir do segundo século, mas as tradições estão lá. Então, no Talmud, mostra que o sal que não era puro e útil para ser usado no sacrifício, que todo sacrifício era salgado com sal, era lançado nos degraus e declive ao redor do templo para impedir
que o terreno se tornasse escorregadio, e assim era pisado pelos homens. Então isso que Jesus estava dizendo. Aquele sal que não servia para os alimentos, aquele sal que não servia para dar sabor, ele era usado como pavimentação, ele era colocado nos declives do templo, nas rampas que existiam, para que não escorregasse. Então é isso que Jesus estava dizendo. O sal que não serve para sabor, ele só serve para isso, só para se tornar, ser pisado pelos homens. Às vezes também era usado em alguns casos em pavimentações de estrada. Então esse é o sentido que Jesus quis dizer, pisado pelos homens. Então o que você prefere? Ser o sal onde você está, lá na sua faculdade, lá entre os seus amigos, ou ser pisado pelos homens? No sentido simbólico, pisado significa que você não vai ter valor algum, mesmo sendo sal sem sabor, sal que não tempera nada. Então possamos ser, que você possa colocar na brecha, na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser este sal, que dê sabor à vida, que dê sabor aos alimentos, que dê equilíbrio, que dê temperança. Isso é importante. Então é isso que Jesus estava dizendo. É um sal que não tem valor algum, ele só serve para pavimentação, né? É como se fosse areia, né, que coloca ali para não derrapar. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do rei. Na cultura dos judeus, interpretava a justiça como um ato de prosperidade. Isso fica claro, por exemplo, no livro de Jó. Então observe, o que era a justiça para eles? Os judeus entendiam que quando eles estavam bem, sendo prósperos, tendo dinheiro, está dando tudo certo, eles entendiam que aquilo era porque eles eram bons, porque eles eram justos. Então Deus o retribuía com bens materiais, com prosperidade, com saúde, né? Então essa era a mentalidade que eles tinham. Inclusive, dentro da cultura hebraica, isso ainda eles ainda têm essa ideia. E quando você vai estudar o Velho Testamento, eles não está tão fora. Por quê? Porque no Velho Testamento, Jesus fala, né, lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, que se eles fossem fiéis a Deus, eles seriam cabeça e não cauda, né? Emprestaria muitas nações, mas não pegariam emprestado. E nenhuma das enfermidades, das pragas que foi lançada sobre o Egito, seria lançada sobre eles. Então o que eles começaram a entender? Jesus estava falando de obediência, mas eles entenderam o seguinte, que eles eram uma barganha. Então eu preciso ser justo para ser próspero. Jesus estava falando que não era ser justo para ser próspero. Eles eram prósperos porque eram justos, né? Então, eles não eram justos porque eram prósperos. Eles eram prósperos porque eram pessoas justas, mas aí eles inverteram. Eles acharam então que eu tinha que praticar justiça para ser próspero. Aí Jesus vem ensinando algumas coisas que vai na contramão dessa ideia. Nós temos aqui o caso do livro de Jó, que é um caso atípico, onde Jó, ele passa por uma dificuldade financeira, né, e também saúde psicológica, mental, e ali os amigos dele começam a acusar. Deus não pune pessoas justas, Deus não pune pessoas, você está em pecado, algo está errado com você, né? E Jó tentando explicar que não tinha nada errado, né? Os amigos de Jó, o próprio Jó também não sabia que ele estava no meio de uma disputa entre Deus e o diabo. Então é muito fácil, né, as pessoas julgar as pessoas pelo que ela tem, pelos bens que ela tem, né? Às vezes você vê pessoas andando de carrão, uma bela casa, e pensa assim: por que eu, né, sou uma pessoa justa, sirvo a Deus e eu não tenho tudo isso? Porque Deus não prometeu. A nova mensagem do reino de Deus, ela é diferente dessa mensagem do judaísmo, né? Então, e Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Então o que acontece? O que é exceder? A nossa justiça está acima, né? É isso que ele falou: se te obrigar a caminhar uma milha, vai colher duas, né? Então nós vivemos um reino de Deus. Eu não estou dizendo que você, sendo um servo de Deus, você não tem direito a ser próspero, você não tem direito a ter bens materiais. Eu não estou dizendo, mas estou dizendo que isso não faz de você um justo, né? Você pode ser uma pessoa justa e está passando por dificuldade, porque isso faz parte do reino de Deus. E pode ver uma pessoa que não é justa prosperando. Por quê? O coração dele está naquelas coisas, está na coisa material. O verdadeiro justo, ele pode ter falta das coisas, mas ele nunca vai ter falta de Deus. Ele nunca vai ter falta. Então, aonde você estiver, ainda que as pessoas olhem para você e tentam te menosprezar, lembre que você é um súdito do reino de Deus, né? E alguém um dia vai perceber a sua ausência, porque você vai se encontrar com o Senhor através do arrebatamento da igreja, e essas pessoas vão ter que baixar a guarda e pensar: realmente o meu coração estava em coisas materiais e eu não consegui alcançar o que ele alcançou, porque os olhos dele estavam em Deus. Então, aí alguém diz assim: então eu não preciso buscar prosperidade? Não, pelo contrário, principalmente a juventude, tem toda a vida pela frente. Estude, trabalhe, corra atrás,
né? Mas corra atrás, mas nunca deixe essas coisas tomar o seu coração. Não deixe a ansiedade, né, da faculdade, a ansiedade da primeira profissão, do primeiro emprego. Não deixe que essas coisas tire a sua esperança em Deus, porque Deus está no controle e no tempo dele, na vontade dele, tudo que você precisa, ele vai te conceder. Importante é que você possa perder, ainda que perca muitas oportunidades, não perca Deus como seu galardoador, como aquele que te protege, que te concede tudo aquilo que você precisa, e no final a Bíblia diz que alcançaremos ainda a vida eterna. Então é importante nós termos essa visão, né? A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Praticar a justiça. Então, quando você começa a praticar a justiça, porque o seu Deus é justo, né? Então, a justiça do homem, de Deus, ela é diferente da do homem, né? A justiça do homem é vingativa, né? O camarada, né? Quantas vezes uma pessoa fala assim, o camarada cometeu um estupro, ele tem que morrer, ele tem que ser, ele tem que extingui-lo, né? Tem que matar. Na justiça de Deus, ao contrário, ele tem que se arrepender, ele tem que aceitar a Cristo, ele é alvo do amor de Deus. O pecado é hediondo, o pecado é terrível, causa repugnação, mas no coração de Deus, ele quer que essa pessoa se arrependa, porque Deus olha para a eternidade, e ele não quer que o ímpio, ele não tem prazer na morte do ímpio, por maior que seja o seu pecado. Mas na justiça do homem, o homem é vingativo, né? Então, assim, pouco tempo eu ouvi alguém falando que todo preso tem que dar um tiro na cabeça dele, né? Isso é decretar sentença de morte para essas pessoas. Às vezes você tem um amigo, um colega que está caminhando para o lado errado, né? Você, quem sabe, é o canal de Deus, é a luz de Deus naquela vida, né? Você tem um amigo lá, um jovem que está indo pelo caminho das drogas, do adultério, da prostituição, né? Melhor dizendo, da prostituição, né, ou até mesmo do crime, quem sabe, você não precisa se afastar totalmente dele, é lógico, tomar cuidado com os ambientes que ele frequenta, porque, né, não é um ambiente plausível para um cristão, mas você, nos seus contatos que tiver, você pode ser sim uma luz para essa pessoa e até tirá-lo daquele caminho, né? Há muitos casos de pessoas que conseguiram tirar pessoas do crime através de uma amizade, de um exemplo de vida. E aqui nós vemos aqui, Jesus mostrou que para o súdito do reino é uma obrigação. E não temos que nos gloriar nisso. Ajudar as pessoas deve ser pela pessoa e não pela oferta e pelos aplausos que vem. Então, eu preciso ajudar pessoas porque isso faz parte do cristianismo, né? Então, eu não tenho que olhar para as pessoas com desdém. Olhar para as pessoas, às vezes, muitas vezes, né? A gente olha para uma pessoa, né, uma jovem, ela está mal vestida, e aí já começa, né, a gente vê muitos comentários. O cristão, ele precisa olhar para essa jovem, do jeito que ela está. Você é um jovem, olhou para ela, olha para ela com um olhar santo, com um olhar de misericórdia. Tenta aproximar, ajudá-la. Um jovem que está só pensando em zoar, né? Hoje a mocidade usa muito isso, jovens, zoar, né, e tal, ele acha que é só curtir a vida. É a oportunidade de você, como um cristão, mostrar para ele que a vida não é só zoeira, que existe responsabilidades que precisa ser. Então, e quando se fala de dar esmola, fala daquelas famílias pobres, né? Às vezes existe maneira de você abençoar pessoas também com seu dinheiro, né? A igreja primitiva, ela entendeu isso muito bem. Lá em Atos 5 mostra que eles vendiam propriedades, né? A gente fala de comunhão, né? Quando você divide o teu pão com alguém, divide o teu recurso com alguém, faz parte da igreja. E Jesus falou assim, quando você for dar esmola, você faça com amor e não para ganhar aplausos de ninguém. Então não faça nada, né, para ser visto pelos homens, porque aquele que te vê é que vai te recompensar. Se você quer ser visto pelos homens, terá a recompensa dele. Mas se você quer ser visto por Deus, é dele que você vai ter recompensa. E com certeza, a recompensa de Deus é muito maior, é eterna. A dos homens é passageira, né? Então nós temos aqui outra coisa importante, orar em secreto. A oração deve ser algo espontâneo, deve ser algo que brota de dentro de nós, e não palavras vazias ou frases prontas para ser aprovado como crente de oração por aqueles que ouvem. Nós vemos muito isso, né? Aquela oração mecânica, né? Pessoas que procuram até palavras difíceis do português para expressar nas suas orações, né? Orações escritas, temos hoje orações que a pessoa coloca no papel, coloca quadro na parede, né? Isso vira um misticismo, que a oração é espontânea, é falar com Deus, é conversar com Deus. Então você, quando estiver orando, né, seja espontâneo, né? Você está orando, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande quando se trata da juventude, né?
lógico, com várias exceções, mas muitos jovens hoje não gostam de cultos de oração, né? Nós temos um problema sério em termos disso, inclusive a área dos instrumentos são poucos, né, que gostam de oração, né? Às vezes chega na igreja depois do culto de oração, quando chega já vai direto para os instrumentos, não tem um momento de devoção. Então você que é um jovem, que está servindo a Deus com seu instrumento, lembre que você precisa servir a Deus com oração também, né? Às vezes marca culto de oração, muitos não gostam, né? Eu estou generalizando, é lógico, eu sei que tem muito jovem de oração, muito jovem que busca a Deus, mas sabemos que tem uma boa parte que não apresenta. É lógico que se eu fosse olhar, não é só jovens, adultos também, né, que não gostam deste momento. E Jesus falou que quando for orar em secreto, orar em público. Eu coloquei isso aqui, porque então alguém pergunta, Marcelo, eu não posso orar em público? Pode. O que Jesus condena não é orar em público, é tocar trombeta, é você orar para ser visto pelos homens. Naquela oração, você já deve ter visto aquelas pessoas que vão orar, falam palavras tão bonitas e parece que ele está dando mais, ele está citando poesia. Nem parece que ele está orando, parece que ele está citando poesia, né? E isso não mexe no coração de Deus, não. O que mexe no coração de Deus é uma oração de lágrimas, um coração contrito. E aí, orar em público não é pecado. Eu citei aqui João 11, onde ele ora para ressuscitar Lázaro, e ele fala assim, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que as pessoas creiam que tu me enviaste. Então Jesus faz oração em público também, né? O que ele condena é a oração mecânica, sem se preocupar com aquele a quem ela é dirigida. Orar e falar de forma simples e objetiva. Então não precisa ficar estendendo, né? Dar aquele rodeio todo para falar uma coisa que eu posso ser simples e objetivo, né? Então é importante nós termos essa visão de oração, né? Porque o próprio Jesus fala que muitos pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não é, é pelo coração contrito, é a maneira como você se apresenta a ele. Eu coloquei aqui o exemplo do judeu no Muro das Lamentações, porque ele está usando ali, como você vê, uma caixinha. Essa caixinha chama filactério. O que significa? São orações que ficam ali. Então eles gostavam de exibir essas caixinhas, né? Aqui ele está no Muro das Lamentações orando e lendo, né, as escrituras, mas essas caixinhas eles memorizam orações e colocam nelas, e enrola no braço também, chama filactérios, que é uma maneira, isso que Jesus falou, você vai encontrar lá em Mateus 23, versículo 5, Jesus falando sobre esse comportamento, né? Vocês oram, fazem suas orações, são filactérios, mas não tem objetivo nenhum, porque eram mecânicas, era coisa religiosa. Então depois você lê lá com mais tranquilidade Mateus 23, versículo 5, você vai ver Jesus falando sobre esses filactérios, essa caixinha que está na cabeça dele aqui, e essas fitas enroladas no braço, que eram as orações que eles gravavam, né? Então você não precisa gravar oração, não precisa comprar quadro de oração e colocar na sua casa, que não tem efeito nenhum. Aquilo ali é idolatria, né? Principalmente porque quem orou é outra pessoa. Se você quer buscar a Deus, você tem acesso direto a ele, né? O véu da separação foi rasgado na cruz. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Outra coisa que é muito escasso nas igrejas, jejum, né? Os judeus, eles tinham um hábito. É interessante que dentro da cultura judaica, jejum e oração é coisa comum, né? Nós temos o fariseu falando que orava 2 vezes, jejuava 2 vezes por semana, e os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Então, naquela região do Oriente, jejum e oração era muito comum. A diferença é que eram mecânicas, voltamos a dizer, o mesmo caso das esmolas, né? Era mecânica, era aquela oração, eles acham que tinha que fazer aquilo ali, porque era a maneira de Deus ouvir. Muitas vezes estavam orando a Deus, nem estava preocupando se Deus estava ouvindo, eles tinham que cumprir ali uma meta, né? Então, era uma prática comum entre os judeus. O problema é que, quando orava e jejuava, gostava de demonstrar para as pessoas. Essa prática entre os judeus era tão comum que muitos acreditavam ser realmente piedosos. Então eles faziam toda aquela parafernália porque eles entendiam que aquilo, muitos deles achavam que aquilo era ser piedoso. Nós temos um caso interessante, quando o Naamã, ele vai até o rei de Israel e depois vai até o Eliseu, e Eliseu manda ele banhar no Rio Jordão, né? E ele fala assim, eu achei que chegando aqui, você ia fazer um altar e invocar seu Deus, né, ia impor a mão sobre a enfermidade, ou seja, fazer toda uma liturgia para todo mundo ver. Eliseu nem o recebeu, mandou o servo receber, você vai lá e lava no Rio Jordão. Então, porque queria mostrar para aquele homem que ele era um homem vaidoso, mesmo leproso, orgulhoso, ele precisava se quebrar na humildade. Então a oração é isso, é você se derreter diante do Senhor, não é chegar para Deus determinando algo, mas chegar para Deus
reconhecendo a tua fragilidade e a sua necessidade dele todo o tempo, a sua dependência de Deus. Então, orar buscar isso aí. E a solidariedade é porque você não deve também orar só por você, mas orar também pelas pessoas, né? Ser solidário com a dificuldade alheia. Temos aí agora, né, o problema que aconteceu lá na Síria do terremoto, né? Milhares de pessoas mortas, né? Muitas famílias sofrendo. É o momento da igreja, né? Está orando por eles, né? Um terremoto que devastou a Síria. Então, existem muitas necessidades neste mundo. Então, muitas vezes, ao invés de reclamarmos, ficarmos murmurando, nós temos uma chave importante que é a oração. Vamos aqui mais um pouquinho. Então, nós temos aí a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Então, nós estamos falando sobre santidade, né? Santidade e a didática de Jesus. Qual era a didática de Jesus? Nos ensinamentos de Jesus, encontramos uma didática de fácil compreensão. Ele usava comparações e falava com uma linguagem simples que alcançava do simples ao erudito. Sabia usar as palavras certas e na hora certa. É interessante que, voltando aqui, quando você está na faculdade, por exemplo, você vai encontrar professores que se acham, né, muito sábios, né, estudou muito, tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado, e essas pessoas, muitas vezes, elas são pessoas arrogantes, né? Não todas, mas algumas são pessoas arrogantes, são pessoas que acham que você é um neófito, né? Não tem sabedoria. Aí você precisa aprender com Jesus. Você está lá na faculdade, seu professor está falando com você, usar uma linguagem simples. Na simplicidade de Jesus, ele embaraçava os doutores por causa da sua didática. E outra coisa, não só no ensinamento, mas na demonstração, no comportamento. E ele atraía a multidão. Então Jesus tanto atraía pessoas simples, sem cultura, sem conhecimento, mas atraía também mestres. Nós temos o caso de Nicodemos, né, que foi ter com Jesus para entender melhor aquilo ali. E muitos fariseus, que eram mestres da lei, eles se curvaram à graça por causa da didática de Jesus. Então não seja aquela pessoa fanática, aquele jovem chato, né, que chega no meio dos colegas e quer falar só de Jesus. Não, fale de outras coisas. Fale de futebol, fale de algum filme que você goste, né? Lógico que para você ganhar campo, ganhar terreno. E aos poucos você vai entrando, né, com a palavra de Deus. Porque tem jovem, né, que ele chega no meio da juventude e ele acha que ele é o único, o santo que existe ali, que todo mundo é pecador. Isso é uma visão perigosa, porque quando você faz isso, você espanta as pessoas, afasta as pessoas passam a não querer estar com você. E o jovem, ele precisa ser agradável. Ele precisa mostrar que ele é um jovem, que ainda que ele é cristão, ele não é totalmente diferente. Ele só não pratica as mesmas práticas de pecado. Mas é uma pessoa que sabe divertir, que sabe curtir a vida com santidade. Então aprenda essa didática. E quando for pregar a palavra de Deus, seja sensato, seja sábio. Saiba falar no momento certo. Aprenda a ouvir, né? Ouça mais, porque quando as pessoas falam mais, elas entregam as suas dificuldades, entregam as suas necessidades, e ali dentro daquele ponto você consegue trabalhar. É o que Jesus fazia. Jesus ouvia muito mais do que falava. Então ele sabia o ponto que as pessoas precisavam ser tocadas, né? Então é importante a gente ter essa didática, aprender com Jesus. A vida do crente pode ser comparada à construção sobre a rocha, né? Jesus fala sobre isso, sobre construir uma casa, aquele que ouve a palavra e as práticas, eu assemelhá-lo-ei a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Vem as tempestades, vem as intempéries, mas ela não sai dali, ela fica firme. Aquela que é sobre a areia, na primeira ventania ela cai, né? E é grande a sua ruína. Então, firme-se na palavra, né? Busque a palavra, né? Não fale precipitadamente. Seja aquele crente, seja aquele jovem que faça a diferença, que ao pregar a palavra as pessoas olham para você e não tenha como te combater, como aconteceu com Estevão, né, que ele falava com tanta sabedoria que os membros da sinagoga, que eram mestres, não conseguiam resistir à sabedoria dele, né? Então é importante você ter essa mentalidade quando for pregar, né? Seja essa pessoa que tenha convicção. Falar de rocha, falar de firmeza, falar de solidez, falar de convicção, né? E as pessoas não vão te dobrar se você estiver na rocha, né? Nunca será removido. A autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e prática. Por quê? Não adianta eu saber muita coisa se eu também não pratico. E o que é coerência? É quando eu falo algo, as pessoas olham para minhas práticas e veem que o que eu estou dizendo é o que eu vivo, né? Isso é coerência. Então, a nossa prática deve ser coerente com aquilo que pregamos. Ou as pessoas não nos ouvirão, né? O que você faz pode impedir as pessoas de ouvir o que você diz. Então, cuidado.
com as suas práticas. Por isso que você está, né? Vamos supor, você está lá na sua sala de aula, ou lá no trabalho, né? Alguém está olhando para você, né? E vê você num comportamento, depois vê você na igreja num comportamento de cristão que não condiz com a sua vida secular, né? Aí as pessoas não vão conseguir te ouvir, né? Você, na verdade, vai se tornar um escândalo para aquelas pessoas, né? Mas se você é um crente, né, diferente, né, que mesmo estando, né, lá na faculdade, na escola, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, você consegue fazer diferença, essas pessoas vão te acompanhar, vão para a igreja para ver esse Jesus que você prega. Então, muitas vezes, as suas práticas, a sua vida, o seu estilo de vida faz diferença no mundo secular. É muito comum hoje, entre as meninas, entre as moças, a mulher, né, falar que virgindade só da moda, né? E aí vem uma moça cristã falando assim, não, eu quero me guardar para o meu futuro marido. Ah, isso é cafona no mundo de pecado, mas no mundo cristão é santidade. E a gente precisa levar isso para as escolas, né? Muitas vezes você vê, hoje as meninas, né, os rapazes, ficam só nos peguete, né? É uma linguagem que eles usam hoje, peguete, né? E passa de mão em mão, né? O jovem não, o jovem cristão, ele só namora para casar, e quando vai casar, ele ainda busca a Deus a direção para não meter os pés pelas mãos, porque é uma vida que vai viver. E às vezes você fala assim, né, às vezes essas pessoas que falam que vivem dessa maneira, né, na prostituição, né, na fornicação, essas pessoas são pessoas frustradas, muitas delas geram filho fora do casamento, não casam, quando vai casar, às vezes já casam com pessoas com filhos, né, e é uma confusão muito grande. Muitas delas são frustradas, às vezes mães solteiras, né, a gente sabe que não existe, né, mãe solteira, mas não é modo de dizer, porque mãe é mãe, mas às vezes tem que criar filhos sem a presença do marido, do pai. Por quê? Porque brincou, achou que era só zoeira, né? Então, tudo isso tem que ser pesado na balança. E quando a pessoa cai nessa situação, ela vai pensar, eu poderia ter ouvido aquele cristão, aquela irmã, aquela menina. Ela falou tanto sobre preservar, né? Preservar minha vida para o meu cônjuge, para o meu futuro marido. Não, foi passando de mão em mão, né? E depois gerou filhos, né? Há casos de pessoas que têm, moças que têm 3, 4 filhos, cada um de uma pessoa, muitas vezes não sabe nem quem é o pai. Isso não é a vida que você quer para você como jovem, né? A serva de Deus. Tenho certeza que não. Então comece a observar isso também e ver que não vale a pena. E muitas vezes nós podemos mostrar para essas pessoas que elas precisam sair dessa vida. Jovens que começam fumando, né? Fumando cigarro, daqui a pouco passa para maconha, depois passa para droga. Então, se você vê que as pessoas estão fazendo isso, chega até essa pessoa, tenta ajudá-la para que ela não enverede pelas drogas. Depois ela vai ter que lutar para se libertar delas. E como você é uma pessoa livre que está na rocha, você é o canal de Deus. Há muitas vezes locais que a gente não pode ir, você está lá na faculdade, na escola, fazendo diferença. É o lugar onde mais aparecem essas coisas, né? Então nós temos aqui a prática, e eu coloquei aqui a passagem, aquela parte de Esdras, lá no capítulo 8, que fala o seguinte, né? O versículo 6 a 10. A Bíblia diz que Esdras era um homem hábil na lei. Mas ele fez uma coisa interessante. Ele propôs em seu coração buscar, cumprir e ensinar. Eu coloquei lá. E é nessa ordem. Primeiro você busca. O que é buscar? Eu ler, procurar entender. Depois que eu entendi, eu começo a observar se eu consigo praticar, se eu consigo caminhar naquilo ali. Eu conseguindo caminhar, eu sou exemplo, agora eu posso ensinar. É o que Paulo fala, seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, eu posso ensinar para as pessoas através da minha vida, porque eu pratico aquilo que eu estou ensinando. Então, primeiro eu preciso buscar, depois cumprir e depois ensinar. Então, não adianta eu ensinar algo. Uma das coisas que Jesus condenava nos fariseus era exatamente o fato deles ensinar algo que eles não viviam. Vocês colocam carga no ombro dos homens, mas vós não colocam nem um dedo, né? Então chegamos aí à nossa conclusão. Nesta lição aprendemos o caminho para a santidade, que passa pela obediência aos princípios do Sermão do Monte, seguido pela coerência e prática daquilo que aprendemos e pregamos. Então, ser santo é fazer-se digno das bem-aventuranças do reino. Precisamos não só agir com justiça, mas também ser solidários com o nosso próximo. Então, santidade, segundo o Sermão do Monte, nos faz ser digno das bem-aventuranças. Então, você lê ali Mateus capítulo 5 e 6, né, o grande sermão, você vai entender que são código de ética de uma vida cristã, aplicada primeiramente a judeus e a discípulos, né, e depois extensível à igreja. Então, você lê a Bíblia,
ore, jejum e procure viver uma vida santa. Você não precisa deixar de ser jovem, você não precisa deixar de viver a sua juventude, curtir a sua vida, porque a juventude passa muito rápido, então você deve aproveitar. Só que deve aproveitar com sabedoria, com responsabilidade e com santidade. Porque se Deus te deu a juventude, a Bíblia diz, aproveita bastante, só que uma coisa é certa, lembrando que no final Deus vai pedir conta. Então, se você quiser fazer diferença, o momento é esse. Faça a diferença enquanto você pode. Muitos velhos, muitas pessoas idosas, se tivesse a segunda oportunidade na juventude, teriam feito diferença. Então, aproveite esse momento que você tem, essa juventude que você tem, esse vigor que você tem, e invista no reino de Deus. Invista para que você possa fazer diferença. E lá na frente você olhar para trás e falar assim, eu realmente fiz diferença na minha geração. Né? Não deixe que a sua geração seja negativa, a sua vida seja negativa na geração de hoje. Que Deus possa te abençoar muito mais. Né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar com vocês, estar falando mais uma vez sobre essa lição, sobre a santidade no sermão, né? E estaremos comentando lições posteriores. Quero pedir a você que visualizou o vídeo, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal para estar nos ajudando, né? E também fazendo comentários, né? Faz os comentários e, quem sabe, algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente tem condição de estar lendo alguns comentários e respondendo, né? Então, conto com vocês. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima, querendo Deus.